Olá, boa noite a todos. Espero aí que o áudio esteja bem, que o vídeo também esteja bem. Por favor, confirmem. Espero que todos estejam bem, né? Sejam bem-vindos a mais essa transmissão do nosso curso, que são estudos aqui no Catecismo de Heidelberg. Hoje chegamos ao Dia do Senhor de número 8, no qual trataremos aí sobre a doutrina da Trindade. Então, dou as boas-vindas a todos vocês. Lembrando sempre, você pode fazer sua pergunta aqui através do bate-papo ou também lá no grupo do WhatsApp, quem está participando daquele grupo. Bom, nós vamos orar ao Senhor mais uma vez e pedir a sua bênção, a sua misericórdia sobre a nossa vida, pedindo ao Senhor que nos ajude para que nós possamos aprender, né, sua palavra. Oremos então. Pai Celestial, Deus bendito, nós te agradecemos por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá para estudarmos a palavra do Senhor, no resumo que nos é apresentado no Catecismo de Heidelberg, das principais doutrinas bíblicas, e pedimos então a tua bênção, a tua misericórdia, a tua graça para esse momento no qual vamos estudar a tua palavra. Que o Senhor ilumine o nosso entendimento, nos faça crescer e nos faça perceber as implicações da doutrina que nós confessamos, de maneira que nós possamos usar isso na nossa vida cristã. Oramos então pedindo a bênção e a misericórdia do Senhor, em nome de Cristo. Amém. Muito bem, então. Hoje, então, é o Dia do Senhor de número 8, perguntas 24 e 25. A pergunta 24 é: como se dividem esses artigos? Resposta: em 3 partes. A primeira é sobre Deus o Pai e a nossa criação. A segunda é sobre Deus o Filho e a nossa redenção. A terceira é sobre Deus o Espírito Santo e a nossa santificação. E depois temos a pergunta de número 25. Por que é que você fala em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, visto que só existe um único Deus? Resposta: porque o próprio Deus se revelou de tal maneira em sua palavra que essas 3 pessoas distintas são o único, verdadeiro e eterno Deus. Então essas são aí as 2 perguntas que temos aqui no Dia do Senhor, de número 8. Nós vamos dar uma olhada agora na parte onde nós nos encontramos no Catecismo, né? Então estamos na parte 2, que trata sobre a nossa salvação, que vai até o Dia do Senhor 31. E essa parte aqui eu denominei de a necessidade da fé. Então 5, 6, 7 e 8. Então hoje chegamos ao alvo da fé, que é o Deus triuno. A partir da próxima aula, nós vamos começar a estudar de fato cada um dos 12 artigos do Credo Apostólico. Mas agora, o Dia do Senhor de número 8, ele apresenta uma visão geral, né, desses artigos, ao mostrar que cada um desses artigos está relacionado a uma das pessoas da Santíssima Trindade. Então, o tema de hoje, do Dia do Senhor de número 8, é o alvo da fé, o Deus triuno. Dito isso, vamos voltar à pergunta de número 24, para que nós possamos, então, aprender aí o que nos é ensinado a pergunta 24. Então, deve lembrar, né? O artigo 23, ele apresenta o credo apostólico. Então, apresentou lá o credo apostólico com seus 12 artigos. Então, quando diz assim, como se dividem esses artigos? É uma referência aos 12 artigos do credo apostólico. E lá vamos encontrar, então, creio em Deus Pai, depois e em Jesus Cristo, seu único Filho, e depois e no Espírito Santo. Então quer dizer que tem 3 partes principais. Então, como se dividem esses artigos? Em 3 partes.
A primeira é sobre Deus o Pai e a nossa criação. A segunda é sobre Deus o Filho e a nossa redenção. A terceira é sobre Deus o Espírito Santo e a nossa santificação. Observe, então, que as três pessoas são mencionadas e o catecismo procura mostrar que em cada caso, né, na menção de... o primeiro tipo de divisão é o fato de que existe essa estrutura baseada na Trindade, né? Então tem três partes principais. A primeira é menor, que é sobre Deus o Pai. A segunda parte do credo é maior, é sobre Deus o Filho, toda a obra da salvação dele é a nosso favor. E depois temos a terceira parte, que é a respeito do Espírito Santo. Então essa é a primeira divisão. Mas essa divisão também tem outra. Qual é? A divisão em artigos. Então, o credo apostólico tem 12 artigos. Nós chamamos os 12 artigos da nossa fé cristã. Então, os artigos são reunidos, conectados, agrupados, esses 12 artigos, em cada uma dessas três partes principais que estão relacionadas com as pessoas da Trindade. Essa divisão ela está de acordo com as três pessoas, que são as três pessoas do único ser divino que nós confessamos, e no qual recebemos, né, o sinal e o selo do batismo. Temos o nome desse Deus triuno em nossas vidas. Nós somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora é importante entender que nessa tríplice divisão, cada pessoa da Trindade é apresentada, mas isso não significa dizer que cada uma dessas pessoas agiu de uma maneira independente, por conta própria, né? Ou que agiu separadamente das outras pessoas, como se estivesse desconectada ao fazer aquilo, como se estivesse desconectada das outras pessoas. Não. As obras da Santíssima Trindade, elas são indissolúveis tanto quanto o próprio a Santíssima Trindade. Então essa distinção das obras, ela é realizada no desejo de uma melhor didática, né? Para que nós compreendamos. E aí, então, o credo apostólico e também o catecismo estão fazendo o quê? Estão mostrando aquelas obras que se destacam em relação a cada pessoa. Mas não quer dizer que as outras pessoas não estejam envolvidas também nessa obra. Então, para que isso fique claro e não fique aí pese nenhuma dúvida sobre a questão, vamos ver aqui. Então, aprendemos que a primeira parte do credo apostólico fala sobre Deus o Pai e a nossa criação. Então, quando nós olhamos, por exemplo, para Gênesis 1, versículo 1, nós descobrimos lá, né, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Então, fica claro, Deus criou todas as coisas. Porém, quando nós vamos pensar, então lá no credo, né, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Então, o credo apontou para essa obra da criação, Deus o Pai como Criador de todas as coisas. Porém, quando nós vamos olhar para o ensino das Escrituras, percebemos então, no ensino das Escrituras, que essa obra não está vinculada apenas à pessoa do Pai. De fato, quando você lê João capítulo 1, versículos de 1 a 3, verá que o Pai criou todas as coisas pelo Filho, através do Filho. E, quando você lê Gênesis 1 e 2, capítulo 1, versículo 2, vê lá que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Para dar aqui, de uma maneira mais clara, né, um exemplo disso que eu estou falando, eu posso ler aqui o texto mencionado aí de Colossenses, capítulo de número... Deixa eu me achar aqui. Colossenses, capítulo de número
1, versículo 16, quando falando de Cristo, diz: pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Então, veja que tudo foi criado por meio dele, do Senhor Jesus Cristo. Então, apesar do credo dizer, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e apontar para a pessoa do Pai, vinculando a pessoa do Pai com a obra da criação, no entanto, a Escritura também afirma que o Senhor Jesus Cristo estava envolvido, né? Que o Filho, a segunda pessoa da Trindade, estava envolvido nessa obra da criação e, como já mencionei, em Gênesis 1, 2, mostra que o Espírito Santo também estava envolvido. Depois nós temos a segunda pessoa, Deus o Filho nos redimiu. Então, temos a passagem de 1 Timóteo, capítulo de número 2, versículo 6. Falando de Cristo, diz: o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Então o Senhor Jesus Cristo entregou a si mesmo para resgatar-nos do pecado, para libertar-nos da condenação eterna e nos purificar de todos os nossos pecados. Mas, quando você lê a famosa passagem de João 3,16 e também Gálatas 4,4, você vai encontrar lá bem claro, dizendo que Deus enviou seu Filho. Então, no caso de João 3,16, que é a passagem mais conhecida, diz lá: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus envia o seu Filho para a nossa salvação. Então ele está, como não só João 3,16, mas toda a Escritura dá testemunho disso, que ele está completamente envolvido nessa obra da nossa redenção, da redenção dos pecadores. Porém, observa-se que quem realizou a obra, né, quem assumiu a natureza humana foi o Filho de Deus, mas ele foi enviado pelo Pai. E ele fez essa obra por meio do Espírito Santo. Então ele recebeu a capacitação, a unção do Espírito Santo, quando ele recebeu o batismo. Isso está registrado lá em João, capítulo 1, versículo 32. Né? Então, também aqui nesse caso, observa-se que a obra é do Filho, né? A obra da redenção, mas o Pai está envolvido e o Espírito Santo está envolvido. E em terceiro lugar, lemos sobre a obra da santificação, né? A obra realizada pelo Espírito Santo em nós. Então o Espírito Santo ele nos santifica. E mais uma vez nós podemos ver o que a Escritura diz em 2 Tessalonicenses 2,13. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor. Porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Então, pela santificação do Espírito. Então, o Espírito Santo está realizando essa obra. Porém, quando nós vamos para a Escritura, vamos ver quem foi que enviou o Espírito Santo. Foi o Pai. E mais quem? O Filho também. Então, o Pai e o Filho enviaram o Espírito Santo. E o Espírito Santo está agindo na nossa santificação. E podemos ver, pelo restante do ensino da Escritura, que o Pai e o Filho também estão envolvidos nessa obra de santificação. De modo que, apesar do credo apostólico, e aí por consequência, né, o Catecismo de Heidelberg, enfatizarem as obras particulares de cada uma das três pessoas como sendo a obra do Pai, a obra da criação, a obra do Filho, a obra da redenção, e a obra do Espírito Santo, a obra da santificação, as outras pessoas
estão completamente envolvidas também nessa obra. Então é uma questão de ênfase, é uma questão, né, a obra que mais foi enfatizada em relação àquela pessoa, e uma questão didática. Mas de forma nenhuma devemos concluir, por exemplo, que Deus criou tudo, que Jesus e o Espírito Santo não estavam envolvidos. Não é possível, porque a Trindade tem essa unidade, né? Essas três pessoas são o único e verdadeiro e eterno Deus, de modo que quando uma das pessoas está realizando uma obra, as outras também estão envolvidas nessa obra, tá? Então essa pergunta é muito simples, né? Ela não tem muitos detalhes. Eu não sei se ainda ficou aí alguma dúvida. Caso tenha ficado, pode postar lá no grupo do WhatsApp, pode fazer a pergunta aqui, se desejar. Nós vamos então seguir aqui para a próxima pergunta, que é a pergunta 25, onde nós vamos nos deter um pouco mais do que na pergunta anterior. Então a pergunta 25 é essa: por que é que você fala em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, visto que só existe um único Deus? Resposta: porque o próprio Deus se revelou de tal maneira em sua palavra que essas três pessoas distintas são o único, verdadeiro e eterno Deus. Antes de seguir, eu quero chamar a sua atenção para a simplicidade desta resposta. Porque talvez, quando você pudesse ouvir alguém fazer esse tipo de pergunta, né? Como a Bíblia, como é que é possível? Se como é que você está falando de trindade, três pessoas, e a Bíblia diz que só existe um Deus e tal? Pudesse esperar aí uma explicação teológica, filosófica, ilustrações, elementos de argumentação para provar essa doutrina. Porém, o catecismo apela para o seguinte: para o fato de que na Escritura Deus se revela dessa maneira. Ele se apresenta como o único Deus, verdadeiro e eterno, mas ao mesmo tempo ele se revela em três pessoas distintas. De maneira que concluímos, esse único Deus é, ao mesmo tempo, são, né, essas três pessoas. Então essas três pessoas são o único Deus. Então a resposta do catecismo é muito simples. É uma resposta que apela não a elementos da nossa razão, mas apela à simplicidade do ensino bíblico. Deus revelou assim. Então, como se dissesse, bom, nós não podemos saber tudo a esse respeito, mas o suficiente sabemos. Deus disse que ele é o único Deus, mas também ele se apresentou como Pai, Filho e Espírito Santo. Três pessoas distintas. Então, dito isso, vamos pensar sobre o significado, né, dessa pergunta e resposta de número 25. Então, o primeiro tópico aí, o único ser divino em três pessoas. Então, a primeira questão que eu quero chamar a sua atenção aqui é para o reconhecimento de que a palavra triuno e a palavra trindade, que essas palavras elas não ocorrem na Bíblia, tá? Não estão lá. E é aqui muito interessante observar que o Catecismo de Heidelberg não usa essa palavra. Não é que seja errado usá-la, mas o catecismo tenta se prender ao máximo ao ensino da Bíblia. Então, em vez de usar uma palavra como essa, que é uma palavra de teor, né, teológico, e é bom notar aqui que um documento anterior a esse, que é a Confissão Belga, né, o Catecismo foi publicado em 1563 e a Confissão Belga em 1561. Então, a Confissão Belga antecede o Catecismo. A Confissão Belga, né, escrito lá pelo Guy Debré, ela usa a palavra trindade no artigo 8, no artigo 9, no artigo 11 da Confissão Belga nós vamos encontrar a palavra trindade. Porém, aqui no catecismo, o catecismo não usa essa palavra para explicar a doutrina. Então, essa é uma expressão
A palavra triuno, trindade, é uma expressão concisa, né? Que entrou aí no decorrer da história da igreja, foi usada o termo, né? Triuno, trindade, foram usados para se referir a essa doutrina que é bíblica. Então, apesar da palavra trindade não ser bíblica, não está lá na escritura, né, a palavra triuno, contudo, a doutrina está. Por isso que o catecismo, ao responder, disse: porque o próprio Deus se revelou de tal maneira em sua palavra que essas três pessoas distintas são o único, verdadeiro e eterno Deus. Então o catecismo respondeu: bom, Deus se revelou assim, como um Deus, três pessoas. E agora, então ele não usa a palavra trindade, mas está reconhecendo que a doutrina da trindade está revelada nas escrituras. Tá? Então é muito interessante observar esse aspecto do catecismo. O termo, então, trindade, triuno, são termos que foram cunhados no decorrer da história da igreja, especialmente por causa das várias heresias que foram surgindo em relação a esse tema, em relação também e vinculado a isso à natureza do Senhor Jesus Cristo, né? Como homem e como Deus. Então, vários hereges foram surgindo, e esses hereges, tentando encontrar uma explicação que eles pudessem considerar racional a essa questão, começaram então a formular ali certas opiniões que negavam aquilo que tinha sido o ensino dos apóstolos e que a Igreja de Cristo, os fiéis, abraçavam, né? Essa doutrina, independente se lá estava na Bíblia ou não o nome, mas a doutrina estava. Então, muitos pastores, mestres daquela época e concílios tiveram que se debruçar sobre a Escritura e apresentar uma resposta, uma defesa contra aquelas heresias que estavam ali surgindo bem no início da igreja. Um desses homens se chamava Atanásio. E o Atanásio ele foi um bispo de Alexandria, lá por volta do século IV. E os estudiosos dizem que, apesar do credo ter esse nome, né, credo atanasiano, que o credo ele é de uma data posterior, século V, e que ele teria chegado a uma forma final, tal como nós hoje o utilizamos, já lá no final do século VIII. Né? Então, dá a entender que Atanásio provavelmente escreveu a forma mais simples desse credo, e que esse credo foi então sendo trabalhado na vida da igreja conforme a necessidade, foi colocando um ponto ou outro para maior clareza, de forma que esse credo chegou a seu ápice, né, lá por volta do século VIII. Esse credo atanasiano faz parte daquilo que chamamos de credos ecumênicos. Eu já expliquei isso na aula de introdução, mas vale a pena repetir. Né? Então, o credo ecumênico não é de ecumenismo no sentido de várias religiões, mas é no sentido da própria palavra ecumênico. A palavra ecumênico vem do grego oikumene, que tem a ver com toda a terra. Né? Então quer dizer que é um credo universal, um credo católico nesse sentido de universal. Então é um credo abraçado pelas igrejas de Cristo em várias partes do mundo daquela época. E aí, portanto, depois em várias partes do mundo, posteriormente, em várias épocas, né, da história humana, as igrejas de Cristo abraçaram essa confissão. E podemos ter a absoluta certeza que nem todas as igrejas que abraçam o credo atanasiano são igrejas de Cristo, mas uma igreja de Cristo certamente abraçará o credo atanasiano, apostólico e niceno, que tem lá um resumo, né, daquilo que nós cremos. E se alguém nega essas doutrinas, não está de acordo com a palavra de Deus, está negando doutrinas fundamentais, e aí então incorre em heresia. Então nós vamos olhar aqui, passar pelo credo atanasiano e dizer, né, esse credo aqui ele vai aparecer com 40 artigos. O enfoque do credo é a doutrina da Trindade.
E em algumas, se você procurar na internet, em alguns locais, você vai encontrar com 42 artigos e em outros com 44 artigos. Não é porque eles estão com mais ou menos artigos. É porque na hora da divisão foram feitas divisões diferentes, tá? Tipo, um artigo para uma pessoa e para outra lá, aquele artigo foi dividido em duas partes. Então já aumentou aí mais um artigo, tá bom? Então, entendendo isso, vamos para a leitura. Acompanhe aí na sua tela. Qualquer um que quer ser salvo, antes de tudo deve seguir a fé universal. Aquele que não aguardar integral e intacta, sem dúvida, perecerá eternamente. A fé universal é esta: que adoremos o único Deus na Trindade e a Trindade na unidade, não confundindo as pessoas nem separando o ser. Pois uma é a pessoa do Pai, outra do Filho e outra do Espírito Santo. Mas o Pai e o Filho e o Espírito Santo possuem uma só divindade, igual glória, igual majestade eterna. Então, nesses primeiros 6 artigos, você deve guardar principalmente quanto diz o seguinte: adoramos o único Deus na Trindade e a Trindade na unidade. Não confundimos as pessoas, quer dizer, não confundimos uma pessoa com a outra. Então isso aqui já afasta vários erros, várias heresias, e nem separando o ser. Quer dizer, que nós não dividimos e dizemos tem 3 deuses. Então não confundimos as pessoas e nem pegamos a divindade separando, dizendo que o Pai é um Deus, que o Filho é outro Deus e o Espírito Santo seria outro Deus. Isso também seria uma heresia. Então o credo atanasiano deixa claro, né? Nem confunde as pessoas e nem separa a divindade, o ser divino. Tá? 7 em diante. Assim como é o Pai, assim é o Filho. Assim é também o Espírito Santo. Incriado é o Pai, incriado o Filho, incriado o Espírito Santo. Imenso é o Pai, imenso o Filho, imenso o Espírito Santo. Eterno é o Pai, eterno o Filho, eterno o Espírito Santo. Contudo, eles não são 3 eternos, mas um só eterno. Como não são 3 incriados, nem 3 imensos, mas um só incriado e um só imenso. Então, por que isso? Porque, por exemplo, a eternidade não é 3 eternidades, mas uma eternidade só, que é eternidade divina. Então, não tem 3 eternidades, uma só, mas cada um dessas pessoas, participando dessa única eternidade. 13. Igualmente, o Pai é todo-poderoso, o Filho é todo-poderoso, o Espírito Santo é todo-poderoso. Contudo, eles não são 3 todo-poderosos, mas um só todo-poderoso. Assim, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Contudo, eles não são 3 deuses, mas um só Deus. Assim, o Pai é Senhor, o Filho é Senhor, o Espírito Santo é Senhor. Contudo, eles não são 3 senhores, mas um só Senhor. 19. Pois assim como nós somos compelidos pela verdade cristã a confessar que cada pessoa singular como Deus e Senhor, assim nos é proibido, pela fé universal, falar de 3 deuses ou 3 senhores. O Pai não foi feito por ninguém, nem criado, nem gerado. O Filho não foi feito nem criado, mas gerado somente pelo Pai. O Espírito Santo não foi feito nem criado, nem gerado pelo Pai e Filho, mas está procedendo deles. Então, um só Pai, não 3 pais. Um só Filho, não 3 filhos. Um só Espírito Santo, não 3 Espíritos Santos. E nesta trindade não há nada... desculpe, eu não mudei a tela. 24. E nesta trindade não há nada anterior ou posterior, nem mesmo maior ou menor. Mas todas essas 3 pessoas têm a mesma eternidade e igualdade. Por isso, como já foi dito, seja venerado em tudo a unidade na Trindade,
assim como a Trindade na unidade. Portanto, quem quer ser salvo deve reconhecer assim a Trindade. Mas é necessário, para a salvação eterna, crer também fielmente na encarnação do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a verdadeira fé é que cremos e confessamos que o nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, é igualmente Deus e homem. Então, aqui você nota que, a partir do artigo 27, né? Mas é necessário para a salvação eterna crer também fielmente na encarnação do nosso Senhor Jesus Cristo, que o credo aqui ele coloca o assunto da Trindade como tendo sido tratado, e agora vai tratar de forma mais aprofundada sobre a natureza do Senhor Jesus Cristo, as duas naturezas do Senhor Jesus Cristo. Então, a verdadeira fé é que cremos e confessamos que nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, é igualmente Deus e homem. Ele é Deus da substância do Pai, gerado antes de todos os tempos. Lembre-se, esse gerado aqui não é que ele teve início, porque já foi falado, ele é incriado, ele é coexistente com o Pai. Esse gerado aqui tem a ver com a relação entre Pai e a primeira pessoa e a segunda pessoa da Trindade, entre o Pai e o Filho. Então, por isso se diz gerado, né? Fala dessa relação. Então diz, ele é Deus da substância do Pai, gerado antes de todos os tempos, ele é o homem da substância da mãe, nascido no tempo. Então aqui as duas naturezas, a divina e a humana, né? Então Maria não era a mãe de Deus, né? Ela era a mãe do Senhor Jesus Cristo, que tinha duas naturezas, obviamente, mas em uma só pessoa, né? Mas a contribuição dela é em relação à natureza humana. Foi isso que ele herdou dela. Perfeito Deus, perfeito homem, subsistindo de alma racional e carne humana, igual ao Pai visto da natureza divina, menor que o Pai visto da natureza humana. Ele mesmo sendo Deus e homem, não é dois, mas um só Cristo. Então aqui, para deixar claro, né? Duas naturezas, mas ele não é duas pessoas, ele é uma pessoa só. Ele é um, não por ser convertido à divindade em carne, mas porque Deus assumiu a natureza humana. Então não é que ele deixou de ser Deus e se tornou carne, não. Então isso fica claro aí. Ele é um, não por confusão da substância, mas pela unidade de uma pessoa. Pois assim como a alma racional e a carne são uma pessoa, assim Deus e homem são um só Cristo. Ele padeceu por nossa salvação, desceu ao reino dos mortos, ressurgiu dos mortos, subiu ao céu, está sentado à direita do Pai, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Então aqui fica bem próximo, né, ao credo niceno e ao credo apostólico. Com a vinda dele, todas as pessoas vão ressurgir com seus corpos e dar contas de seus próprios atos. Os que tiverem feito bem entrarão na vida eterna, os que tiverem feito mal no fogo eterno. Esta é a fé universal. Quem não crer nela fielmente e firmemente não poderá ser salvo. Então é assim que a igreja tem confessado ao longo dos séculos. Quando diz fé universal, poderia dizer, né, essa é a fé católica, mas não romana. A fé católica no sentido que é a fé de todas as igrejas de Cristo, toda parte, né, onde ela estiver. Bom, isso foi a leitura então aí do credo atanasiano. E também eu preciso dizer, porque menciona-se aí, né, não só a palavra trindade, mas a palavra pessoa. A palavra pessoa vem do latim persona. E essa palavra, para falar a respeito de Cristo, do próprio Deus, ela não se encontra diretamente na Bíblia. Porém, na Escritura, em Hebreus 1:3, diz que Jesus Cristo é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Quer dizer, do ser, ele é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do ser de Deus. Essa palavra ser
aí ela equivale à pessoa, tá? Então, quando falamos de pessoa, nós estamos nos referindo a um ser autoconsciente e independente. Alguém que pode dizer eu, né? É uma pessoa. É evidente que quando nós estamos falando, usando essas palavras para nos referir a Deus e a Trindade, né? Imediatamente nós devemos ser cuidadosos. Por quê? Porque Deus é infinito. Então, ele não pode ser limitado, ele não pode ser ou representado de uma maneira adequada. Porque nós somos seres finitos, a nossa capacidade é finita, e então não há como nós termos aqui uma definição, né? Você vai encontrar tentativas de definição nas obras teológicas, muitas delas, né? Mas devemos, em primeiro lugar, com muita reverência, reconhecer: Deus é infinito. Então não tem como limitá-lo, descrevê-lo, prendê-lo numa definição meramente humana. Então as palavras são insuficientes, nós somos insuficientes e Deus é infinito. Então, esse conhecimento a respeito de Deus, ele ultrapassa o nosso poder de pensar. Então nós só podemos reagir àquilo que o próprio Deus nos diz em sua palavra. Ele se revela lá como o único Deus. Ele se revela lá através de 3 pessoas. Então confessamos a Trindade na unidade e a unidade na Trindade. Confessamos as 2 coisas. Então, uma evidência, né, disso é que, por exemplo, em 1 Reis 8:12, Salomão diz assim: o Senhor declarou que habitaria em trevas espessas. Então ele usa aqui uma metáfora, né, dizendo: olha, o Senhor declarou que habitaria em trevas espessas. E depois o apóstolo Paulo, em 1 Timóteo 6,16, diz que Deus habita em luz inacessível. Até parece aqui uma contradição, né? Salomão diz: Deus habita em trevas espessas. E o apóstolo Paulo, Deus habita em luz inacessível. Mas devemos entender que, no caso, são metáforas diferentes, mas as 2 metáforas querem dizer exatamente a mesma coisa. Ou seja, que Deus está numa posição, né, ele habita de tal modo que nós não temos condições de conhecer a Deus de maneira perfeita, só na medida em que ele mesmo se revela. Por assim dizer, ele se coloca diante de nós numa situação em que nós podemos conhecê-lo. Tá? Então, tanto dizer que ele está em trevas espessas, que aqui não diz respeito ao caráter dele, né? Diz respeito a que ele está oculto, não há como conhecê-lo profundamente, quanto a expressão em luz inacessível também quer dizer a mesma coisa. Tá? Esse Deus é o Deus invisível e nós só podemos conhecê-lo através da revelação. Pode-se mencionar 3 formas através das quais esse conhecimento, né, através das quais Deus se auto-revela a nós. São 3 modos dessa auto-revelação de Deus. O primeiro é através da criação. Então, pela criação, Deus se revela a nós. Nós podemos olhar aqui para o texto de Romanos, capítulo 1, versículo 19 e 20. Porque o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Então veja aí que ele diz que o eterno poder, a própria divindade, pode ser reconhecido, pode ser percebido
desde o começo do mundo, por meio das coisas que foram criadas. Então, há esse tom, né, de autorrevelação através da criação. Nós também podemos mencionar aqui que Deus se revela através da consciência humana. Romanos capítulo 2, versículos 14 e 15. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Então, há no homem essa voz da consciência que aponta para a existência de um juiz, que sabemos ser o Senhor Deus. Então é outro modo da autorrevelação de Deus. Né? Ele se apresenta aí como, no primeiro caso da criação, ele se apresenta como um Deus onipotente, como um Deus sábio. No caso da consciência, ele se apresenta como juiz, como um Deus santo, como um Deus justo, que odeia o pecado, que pune o pecado. Mas observe, esses dois meios, criação e consciência, eles não levam o homem muito longe. Eles não são suficientes para que o homem seja salvo. Para que o homem seja salvo, ele precisa conhecer a Deus através de outro meio. E o outro meio, né, essa revelação, essa autorrevelação de Deus, o outro meio é a Escritura Sagrada. Então, só através da Escritura o homem pode ser levado à fé no Senhor Jesus Cristo e pode então ser salvo dos seus pecados. Né? Sem isso ele não pode ser salvo. Não, ainda está aqui. Então, na Escritura, Deus revelou, né, se revelou através da Escritura. Ele se revela na Escritura, por exemplo, através dos seus nomes. Ele se revela como Yahvé, que na nossa Bíblia está com todas as letras maiúsculas. Né? Yahvé é o nome de Deus. Há muita discussão sobre a pronúncia desse nome. Os judeus não o pronunciam. Né? Quando tem na Bíblia hebraica, eles vão dizer Adonai. E eles não vão pronunciar esse nome. Esse é o nome da aliança. Sempre está vinculado à aliança de Deus com o seu povo. E expressa aí a eternidade de Deus, a imutabilidade de Deus. Ele é um ser eterno e um ser imutável. Tem também o designativo, né? Deus, que no hebraico Elohim, que aponta aí para a perfeição e para o poder de Deus. E tem o termo que é traduzido Senhor, apenas com S maiúsculo, que é Adonai, né? Que expressa aí o poder ilimitado de Deus, a sua soberania, né? Ele é o Senhor sobre todas as coisas. Então Deus se revela através dos seus nomes. Mas ele também se revela de outras formas pelo testemunho do Espírito Santo. Né? Aquilo que o Espírito Santo faz com que tenhamos na Escritura algo falando sobre Deus. Uma dessas coisas é que a Escritura diz que Deus é um. Ele se revela como um único Deus. Então, por exemplo, o texto de Deuteronômio 6,4, bem conhecido, né? Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então veja aí, único. E em Marcos capítulo 12, versículo 29, respondeu Jesus, o principal ouve ao Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então o próprio Senhor Jesus Cristo está reafirmando aí o ensino de Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Deus é único, Deus é um só. Não tem três deuses, mas apenas um Deus. E proclamar isso diante do mundo foi o chamado que Deus fez a Israel. Né? Israel deveria dizer às demais nações que Deus que há somente um. E aí por isso você encontra nos profetas uma forte ênfase nisso. Né? Por exemplo, Isaías 43:11 diz assim: eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Ou Oséias capítulo
13, versículo 4. Todavia eu sou o Senhor teu Deus, desde a terra do Egito, portanto não conhecerás outro Deus além de mim, porque não há Salvador senão eu. Então Deus proclama aqui várias vezes que ele é o único Deus, não existem outros deuses. Tá? Outro ponto aqui que devemos ressaltar é que Deus não é somente um, mas ele é espírito. Então a Escritura diz: Deus é espírito. Quer dizer que ele é perfeito aí em todos os seus atributos, né? E que ele não está preso a um corpo, por exemplo, como nós, né? Ele está. Ele é aquele que penetra, que enche, que preenche todas as coisas. Então, Deus é espírito. Jesus ensinou isso à mulher samaritana, né? Quando falou sobre a verdadeira adoração. Deus também é apresentado como luz. Deus é luz. Isso quer dizer que ele é a fonte de toda sabedoria, de toda verdade. Deus é luz. Então, esse é o testemunho da Escritura. Por exemplo, podemos mencionar aqui Tiago 1,17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em que não pode existir variação ou sombra de mudança. Tá? E o texto de João, 1 João 1, 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Então, isso fala de todas as perfeições do Senhor. Mas também diz que Deus é amor. 1 João, capítulo 4, versículo 16. E nós conhecemos e cremos no amor de Deus que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Então, Deus é amor. Isso é o ensino da Escritura. Isso quer dizer que Deus comunica a si mesmo e os seus dons a nós, né, através desse verdadeiro amor. Também a Escritura diz que Deus é vida. Quando diz que Deus é vida, quer dizer que ele tem vida em si mesmo, ou seja, a vida de Deus não depende de outro. Ele é autossuficiente, ele tem vida em si mesmo. E quer dizer também que ele é a fonte de toda a vida. Se por acaso Deus deixasse de existir, nós deixaríamos também. Isso não é possível, porque ele é Deus, ele é autossuficiente, ele tem vida eterna. Mas só eu digo isso para mostrar o quê? Que a vida de todo o universo depende da vida de Deus. Então nós estamos aqui respirando, os animais, a formiguinha, o gafanhoto, a rã e qualquer outra criatura, e todos nós estamos recebendo essa vida de Deus. Se Deus nos tirar a vida, deixamos imediatamente de existir. Então, Deus é a fonte de vida, de toda a vida. Né? Então ele não é uma vida, mas ele é a própria vida. Tudo depende dele, ele é a fonte da vida. Podemos mencionar aqui as passagens, por exemplo, de João 5,26. Jesus diz: porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Tá? Então o Deus triuno é o Deus que tem vida em si mesmo. Então veja, ele é ele é espírito, ele é luz, ele é amor, ele é vida. Isso estamos falando sobre Deus, então estamos falando sobre as três pessoas da Trindade. Agora vamos para o próximo ponto. Então, especialmente Deus se revelou em sua palavra como três pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo, que são esse único, eterno e verdadeiro Deus. Essa revelação no Antigo Testamento, ela estava velada, quer dizer, ela está lá, mas não está de uma forma clara. Você pode perceber isso lendo Gênesis 1, quando você compara Gênesis 1, por exemplo, com João capítulo 1. Então fica claro que Jesus estava participando ali ativamente da criação, o próprio fato de dizer que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas.
E você encontra ali o plural, né? Por exemplo, façamos o homem. Então a doutrina está lá, mas não está assim com todas as letras, né? De uma forma clara. Essa forma como a doutrina se encontra no Antigo Testamento só pode ser percebida quando você chega ao Novo Testamento e usa o Novo Testamento como uma lanterna para entender o Antigo Testamento, tá? Então, por exemplo, deixa eu ver aqui, na bênção, né? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. O Senhor 3 vezes. Lá na visão de Isaías, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. 3 vezes. Então essas passagens parecem apontar para as 3 pessoas da divindade. Já no Novo Testamento, nós chegamos ao ponto de obter mais clareza. Essa clareza pode ser percebida no batismo do Senhor Jesus Cristo, né, que ele está ali na água, ele é o Filho, vem como uma forma de pomba, o Espírito Santo pousa sobre ele e uma voz do céu é ouvida. Esse é o meu Filho amado em quem me comprazo. Então, as 3 pessoas ali. Também, em Mateus 28:19, na grande comissão, Jesus disse para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Podemos mencionar Atos capítulo 20, versículo 19, quando diz, 20 e 28, desculpe. Atos 20, 28, atendei por vós e por todo rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Então, a igreja é de Deus, a igreja foi comprada pelo sangue, é o sangue de Cristo, né? Então, segunda pessoa, e os bispos foram constituídos pelo Espírito Santo. As 3 pessoas são mencionadas aí nessa passagem. E temos a passagem que é chamada de bênção apostólica, né? A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam convosco. Então aí estão também as 3 pessoas. E a outra passagem é 1 Pedro capítulo 1, versículo 2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Então as 3 pessoas também são mencionadas aí nessa passagem. A personalidade, né, ou a autoconsciência distinta, independente, né, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque são um único Deus, mas são 3 pessoas distintas. Então, essa distinção das pessoas, ela é apontada na Escritura. Então, nas passagens que nós vamos ver aí abaixo, são atribuídas a cada uma dessas 3 pessoas atributos pessoais, né, indicando, né, que o Pai é uma pessoa, que o Filho é uma pessoa, que o Espírito Santo é uma pessoa. Então, que há uma distinção aí nessas pessoas. E uma ênfase nas obras, né, criação, redenção, santificação. Então, por exemplo, a Escritura mostra, né, que Deus, o Pai, é invisível. Então, em várias passagens, vamos ver isso. Por exemplo, no batismo, ele não aparece. Tá o Filho, o Espírito Santo aparece em forma de pomba, mas o Pai não é visto, só ouve-se uma voz. Então, ele é o Deus invisível. Em relação ao Senhor Jesus Cristo, ele é apresentado na Escritura como aquele que se revela, que aparece. Então entende-se que aquelas teofanias do Antigo Testamento eram aparições, ou pré-aparições, né, do Senhor Jesus Cristo. Sobre a questão do anjo do Senhor, aí alguns debates, eu não vou entrar nessa questão, mas
Por exemplo, 1 Coríntios 10, 14, 4 diz que aquela rocha da qual saiu água, né, ele menciona, né, o vínculo daquela rocha com o Senhor Jesus Cristo. Ele estava com o seu povo. Então a rocha era Cristo, diz o apóstolo Paulo. E no Novo Testamento, fica claro que o Senhor Jesus Cristo é aquele que revela. Por exemplo, em João, capítulo de número 1, versículo de número 18, diz: ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Então, como é que nós conhecemos a Deus o Pai? Através do Senhor Jesus Cristo. Deus o Pai é invisível, então por isso diz: ninguém jamais viu como ele é, né? Viu aparições, ele aparecendo de né? Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai. E o Senhor Jesus Cristo disse: Filipe, eu estou tanto tempo convosco e você ainda não me conhece. Quer dizer que Jesus é a expressão exata do ser do Pai. Então, quem conhece o Filho conhecerá também o Pai. Quem conhece a pessoa do Filho conhece a pessoa do Pai. Então, Deus o Filho é aquele que revela. E aí tem várias outras passagens que aí estão apresentadas. Depois, se alguém quiser, do grupo lá do WhatsApp, quiser o slide, eu posso até fornecer para vocês estudarem com mais calma. E Deus, o Espírito Santo, é o mediador por meio do qual o Pai se comunica. Então, ele é o mediador por meio do qual o Pai se comunica. Por exemplo, João 14, 26, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Então, o Espírito Santo nos ensina, nos faz lembrar do ensino do Senhor Jesus Cristo. Então, observe, o Pai é invisível, o Filho é aquele que revela, que se revela, né? Revela o Deus triuno, e o Espírito Santo é aquele que está conosco, que nos comunica aí a vontade de Deus, que nos ensina, nos instrui nas coisas de Deus. Tá? As três pessoas da divindade são três pessoas, mas no que concerne à essência, que é a essência da divindade, essa essência é una. Então há uma distinção e há uma unidade. Então a unidade, a divindade, né, que é essa parte da unidade, é apenas uma divindade, como o credo atanasiano deixa claro, né, através de várias afirmações. Mas dentro dessa única divindade existe distinção das pessoas e distinção também das suas obras, enfatizando para cada pessoa uma obra. Eles são distintos, mas eles não são separados. As próprias obras revelam isso, né? Então, se alguém perguntasse como é possível que 1 seja igual a 3 e 3 seja igual a 1. Então seria aí uma pergunta matemática, né? Como é possível que nessa teologia de vocês, né, você está me dizendo que 1 é igual a 3 e 3 é igual a 1? A resposta simples para isso seria que o Deus incompreensível ele não é um problema aritmético. Então, a Trindade ela não é contrária à razão, mas ela está acima da razão. No entanto, a revelação que nós temos nas Escrituras permanece para nós. Então, nós somos limitados na nossa compreensão em relação às coisas divinas, mas a revelação está lá. Deus afirmando que ele é um e afirmando três pessoas dentro dessa unidade. Então, simplesmente é um segredo insondável que nós cremos sem tornar esse assunto um assunto de investigação maliciosa, sutil, né? Nós simplesmente confessamos a nossa fé, lembrando das palavras de Romanos 11, 33. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus.
quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Veja bem essas palavras. Insondável, inescrutável. Não tem como sondar, não tem como pesquisar. Está acima da nossa capacidade. As obras, o ser de Deus, não é só a doutrina da Trindade. Mas se você pensar num dos atributos que os homens julgam entender, né? Pensar assim, no atributo da justiça, da fidelidade. Talvez você ouviu agora um carro barulhento que ele está aparecendo aqui toda quinta-feira. Quando você olha para um atributo, Deus é amor. Isso, nós dizemos, sim, eu entendo. Mas se você cavar mesmo, você vai ver o quê? Que esse amor é um amor inescrutável, insondável. Não tem como chegar até a plena compreensão dessa coisa mais simples que nós poderíamos pensar. O amor de Deus. Porque Deus é infinito. Deus é incompreensível. Não há como chegar e dizer e definir todos os aspectos do amor de Deus. Podemos apenas dizer algo a respeito desse amor baseado no que a própria Escritura diz. Pois é a mesma coisa que devemos fazer em relação à doutrina da Trindade. Então o nome não está lá na Bíblia, mas a doutrina está. Porque lá Deus afirma ser o único Deus e afirma que existem 3 pessoas nessa unidade. A pessoa do Pai, a pessoa do Filho, a pessoa do Espírito Santo. Então, pela aritmética não vai dar certo, né? Mas a Trindade não é uma questão de aritmética. Esse Deus que estamos falando é um Deus acima da nossa razão. É um Deus incompreensível. Ele é um ser infinito e nós somos seres finitos. Mas o pior ainda, somos seres finitos vivendo num mundo cheio de pecado, né? Tendo nós mesmos, mesmo salvos, ainda estamos sofrendo com os efeitos do pecado nesse mundo. Então, de forma alguma, nós teríamos condições aqui de chegar a definir de uma maneira adequada esse assunto. Então, a doutrina da Santíssima Trindade, ela é para ser aceita pela fé no reconhecimento da nossa própria incapacidade. E ser aceita pela fé não é ser aceita contra a razão ou ser aceita sem fundamento, porque o fundamento está na Escritura. Tá? Então, a doutrina da Santíssima Trindade, ela é fundamental na fé cristã. É tão fundamental que o credo atanasiano diz que se alguém não crê, não está salvo. Então, essa doutrina distingue a fé cristã do monoteísmo rígido, né? Por exemplo, dos judeus, dos muçulmanos, e também nos distingue daquela deificação do universo, como se o universo, né? O panteísmo, né? Que tudo é Deus, ou o politeísmo dos pagãos, né? Um Deus para cada coisa, como na mitologia grega. Então a fé cristã se separa disso, tudo crendo em um único Deus, no qual esse único Deus se revela como 3 pessoas. Dito isso, eu quero acrescentar um assunto que não está diretamente aí, né, no dia do Senhor 8, na pergunta 25, mas podemos mencionar aqui, saber o assunto sobre os atributos de Deus. Então, o ser de Deus, desse Deus único, né, ele não se divide em seus atributos, né? Que a gente pode cortar uma fatia e dizer que aqui é o amor, aqui é a justiça, aqui é a fidelidade, aqui é a bondade, etc. Não. Não podemos dividir Deus em partes. E também não podemos dizer como se ele tivesse mais uma coisa do que outra. A Confissão Belga fala disso dizendo que Deus é um ser espiritual e simples. Por simples, a Confissão Belga quer dizer que Deus não é um ser composto, como se ele tivesse várias partes. Uma parte que ele é amor, uma parte que ele é justiça, etc. Não. Ele é inteiro, ele é simples, e nesse ser simples estão lá todos os atributos. Então, esses atributos não é que, por exemplo, tem numa caixinha a bondade e na outra a justiça. Ou a graça numa caixa e a santidade na outra. Não. Esses atributos estão reunidos no ser de Deus e eles estão vinculados um ao outro. De modo que devemos dizer
a misericórdia de Deus é justa e a justiça de Deus é misericordiosa. Sempre, em tudo. Mas não só, como eu fiz aqui, nesse jogo de palavras, dois atributos. Mas quando a gente pensar em um atributo, todos os outros atributos estão lá vinculados a ele. E ora, a compreensão disso é a compreensão sobre quem é Deus, tal como ele se revela na Escritura, e é a compreensão, uma vez entendendo, começando a entender quem é Deus, é a compreensão que vai reger a forma como nós nos relacionamos com ele. Então estou me referindo aqui a essa compreensão que vem da Escritura, né? A forma como Deus se revela. Essa compreensão sobre quem Deus é, tal como ele se revela na Escritura, através dos seus atributos, que apontam então para o seu ser, que é uno. Então, quando nós estamos olhando para esses atributos, tal como se revelam na Escritura, nós devemos entender a inter-relação entre esses atributos, e isso certamente vai nos ensinar muita coisa. Vou aqui dar um exemplo simples. Pensemos no amor de Deus. Então, no amor de Deus, Deus não quebra sua justiça para nos favorecer em amor. Um outro exemplo. O amor de Deus está vinculado com a sua sabedoria. Então, por exemplo, na nossa vida, podemos dizer que nós amamos certas pessoas. Eu amo minha esposa, eu amo meus filhos. E eu posso desejar fazer por eles alguma coisa, ou dar a eles alguma coisa. Eu posso fazer isso porque eu quero mostrar carinho, eu quero ajudá-los. Mas, apesar de amar os meus filhos, por exemplo, eu não tenho onisciência, eu não tenho onipotência e eu não sou perfeitamente sábio. Então, é mais fácil dizer que eu sou um tolo, né? Mas eu não tenho a sabedoria de Deus, não tenho essa perfeita sabedoria de Deus. E qualquer resquício, qualquer sinal de sabedoria na minha vida, ela é apenas um reflexo da sabedoria de Deus. Se eu temo a Deus, eu posso ir alcançando na minha vida um coração sábio. Então, quando Deus nos ama, esse amor dele é o amor que está vinculado à sua perfeita sabedoria. Isso quer dizer que ele nunca dará a você algo que contraria essa sabedoria. Então eu posso dar algo ao meu filho porque eu sou um tolo. Então, por exemplo, meu filho vai fazer, vai fazer um curso que tem que ir para longe. Então ele gasta algumas horas no ônibus. É uma suposição, né? Aí eu vou lá, tô com dinheiro no banco e diz, eu vou facilitar a vida do meu filho. Vou facilitar comprando para ele uma moto. Então eu vou lá, meu filho quer uma moto, então ele vai gostar, mas isso vai ser bom para ele, porque ele vai poder chegar mais cedo em casa e passar mais tempo com a família. Então eu faço isso para o bem do meu filho. Eu faço isso por amor ao meu filho. E eu compro a moto. Quantos pais já não fizeram isso? E de repente aquela moto foi a causa da destruição da vida do filho. O filho bateu, morreu e acabou-se. E nós fazemos isso cheios de boa vontade, porque nós não sabemos o futuro. Nós não temos sabedoria. Mas Deus tem. Então, se você entende isso, você nunca vai ficar fazendo um joguinho de dizer assim, Senhor, se tu me amas mesmo, tu me dás isso aqui. Isso aí é coisinha de criança. Isso aí é de quem não entendeu ainda quem Deus é. Se você não sabe quem Deus é, você fica usando esses artifícios que as crianças usam com seus pais, você fica tentando usar com Deus.
Isso é de uma tolice enorme e de uma ignorância também enorme. Crassa. Por quê? Porque está mostrando que você não está lendo a sua Bíblia e não está entendendo. Então, o que as pessoas fazem? Elas pegam, por assim dizer, um atributo de estimação. O amor é um dos principais, a fidelidade. E pegam isso como se fosse uma arma e jogam: Senhor, aqui, tu és fiel. Então, se tu és fiel, tem que fazer tal coisa. Não ouso fazer isso. Porque Deus é fiel, mas também é justo. Deus é fiel, mas é perfeitamente sábio. Deus é fiel, mas sabe o que vai acontecer amanhã. Então não fique tentando jogar um atributo de Deus na própria face de Deus. E aqui então percebemos que a falta do ensino bíblico, a falta da pregação bíblica, a falta de compreensão fazem as pessoas recorrerem a Deus, mas no final o Deus que elas estão recorrendo não é o Deus da Bíblia. É outro Deus, não o Deus da Bíblia. Então, supostamente, elas estão ali falando, né, sobre as coisas de Deus, dizendo: o Senhor vai te conceder vitória em nome de Jesus, porque Deus é fiel, Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo ali e tal. Então tem todo um linguajar que parece, né, realmente que que eles estão servindo a Deus. Mas, perceba, não é o caso. Eles não sabem quem Deus é. Estão ali jogando palavras a esmo. Hoje eu terminei a leitura do livro de Jó. Excelente ler o livro de Jó, porque coloca nosso coração no lugar. Veja, dentre várias coisas que eu estava meditando hoje, estava a seguinte: o Jó, ele vai dizer, né, em determinado momento, o seguinte. Depois que Deus fala, no final do livro, no capítulo 42, Deus começa a falar no 38, faz várias perguntas para Jó, Jó não tem condições de responder. Então, depois de Deus falar mais, aí Jó diz: então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó 42:1. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento, quer dizer, sem sabedoria, encobre o conselho, a sabedoria de Deus? Era o próprio Jó, falando um montão de coisas, seus amigos também, né, a respeito da justiça, como é que Deus justo vai castigar Jó se Jó era um homem temente a Deus e vivendo piedosamente. Por que ele estava sendo castigado? Os amigos entenderam como castigo. E Jó está querendo saber por que Deus está fazendo isso. Não é de acordo com os atributos de Deus ele fazer isso. Então ele está lá indagando sobre a sabedoria de Deus, etc. E Deus diz: quem é você para perguntar sobre isso? Aí veja o que Jó diz, né? Na verdade, falei do que não entendia. Então, Jó falou: bom, tudo que eu falei do que eu não entendi. Por isso, quando você lê o livro de Jó, você tem que tomar cuidado, porque você pode estar se fundamentando numa passagem de Jó, que é uma passagem ou do próprio Jó ou dos amigos de Jó, que pode levar você a um lado errado, porque o próprio Jó está dizendo: o que eu falei sem entender. E aí veja o que ele diz: não, na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Coisas maravilhosas demais para mim. E aí você pode lembrar das palavras do Salmo 131. Né? Então o Salmo 131 vai falar sobre esse assunto. Eu vou botar aqui. Diz assim: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Então, o salmista, Davi, coloca: eu não estou querendo procurar coisas que são maravilhosas demais para mim. E parece que ele diz isso entendendo que Jó
tinha tentado fazer isso e deu mal, né? Então, ele está dizendo, não procuro coisas demais, maravilhosas demais para mim. E Jó diz, eu procurei e eu falei que eu não entendia, que eram coisas maravilhosas demais para mim. E aí, o Senhor Deus vai falar. 42:7. Tendo o Senhor falado essas palavras a Jó, o Senhor disse a ele faz o o temanita. A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto como o meu servo Jó. Então Jó diz, eu falei sem entender, mas Deus ainda está falando que o que Jó falou era reto. E o que eles falaram lá, estavam falando sobre Deus. E eram homens sábios. Deus diz, o que vocês falaram não era reto. O que vocês falaram de mim não era reto. E ele repete isso aqui nesse capítulo 42, no versículo 8, ele repete isso. O que vocês falaram de mim não era reto. E aí Jó teve que oferecer sacrifício e orar pelos seus amigos para que Deus os perdoasse, que eles falaram de Deus sem entender, né? Não falaram corretamente a respeito de Deus. E veja, na linguagem deles, eles estavam falando com reverência, com respeito, e enfatizando, né, a justiça, o poder de Deus, mas eles falharam ao falar, né, determinadas coisas. E Deus diz, vocês não falaram de maneira reta. Então, quando eu leio isso aqui, se você lê o livro de Jó, a forma como os amigos de Jó falaram, né, mas eles estavam achando que o único motivo para Jó estar daquele jeito, doente, ter perdido tudo, é porque ele havia pecado, né? Então, eles vincularam a ação de Deus apenas isso. Se alguém está sofrendo é porque pecou, Deus está agindo ali para condenar aquela pessoa, né? Punir. Isso foi errado, isso não era verdade no caso de Jó. Então Deus diz, vocês falaram errado. Mas eles falaram com temor, falaram com cuidado, falaram muitas coisas verdadeiras. Quando eu penso hoje na quantidade de gente falando besteira sobre Deus, coisas que não entendem, julgando Deus, né? Pessoas que, por exemplo, se Deus fizer isso, então ele é injusto, né? Querendo dizer como tem que ser a justiça de Deus. Olha, é terrível e temerário, né? Vocês estão sob risco as pessoas que fazem isso, porque se elas não se arrependerem, elas serão eternamente condenadas. O nome de Deus, com o próprio Deus, não se deve brincar. Então, deve entender essas coisas sobre os atributos de Deus. Eu coloquei aqui essa distinção, né? Eu estou pegando, na verdade, do Otto Telemann, que é um escritor que tem um comentário sobre o catecismo. Esses pontos vêm lá do Otto Telemann, né? Eu melhoro, eu acrescento, eu tiro, mas eu uso como pano de fundo aí para minhas aulas. Então, nós podemos distinguir nos atributos de Deus a relação desses atributos com o mundo, a relação com o homem e a relação consigo mesmo. Então, vamos observar esses 3 pontos, que são os 3 pontos finais. Então, os atributos de Deus em relação ao mundo. O primeiro deles, que pode ser mencionado aí, é o atributo da onipotência. Quer dizer que Deus faz tudo. Ele tem todo o poder. Ele cria aquilo que ele deseja. Sempre. Então ele pode fazer qualquer coisa porque ele tem o poder necessário para fazer. Ele criou o universo inteiro. Ele pode abrir o Mar Vermelho, o Rio Jordão. Então qualquer coisa que ele queira, ele pode dar vida ao morto. Ele pode tirar a vida de alguém que está vivo, né? Então ele pode dar vitória a um exército, derrota para o outro. Ele pode pegar uma pessoa humilde, colocar assentado no trono, e pegar o do trono e colocar em cima do monturo. Então, Deus tem todo o poder. 2 coisas sobre isso podemos considerar. Primeiro, uma demonstração. Se Deus tem todo o poder, nós devemos nos humilhar constantemente diante dele. A segunda é um conforto. Se ele tem todo o poder, como nós cremos que ele tem todo o poder, isso significa que em qualquer circunstância nós temos a proteção e a ajuda dele. Ele é suficiente
para nos proteger e nos ajudar. Ele tem todo o poder. Então nunca pense que Deus não fez porque ele não podia. Isabel diz claramente, né, que para Deus não há impossíveis. Então Deus é onipotente. Mas ele também é onipresente. Então a onipresença de Deus é que Deus está e Deus trabalha, age em todos os lugares ao mesmo tempo. Nada pode limitar esse Deus que é incomensurável, né? Ele está em toda parte. Ele não pode ser medido, ele não pode ser encaixotado, colocado apenas num lugar. Ele é incomensurável. Então a Escritura dá testemunho disso, claro. Ele está naqueles lugares que nós vemos e nos lugares que nós não vemos. Assim, né? Nesse mundo, né? No mundo invisível. Ele está em todo lugar. Ele preenche todas as coisas. Então, qual é a demonstração que nós podemos retirar daí? Que nós devemos ter temor. Por quê? Porque qualquer coisa que nós fazemos, estamos fazendo na face de Deus. Deus está lá. Às vezes a gente não gosta de pensar nisso, se estiver fazendo coisa errada, não quer pensar nisso. Mas tudo que você falar, tudo que você agir, está fazendo diante da face de Deus. Deus está vendo, Ele está ali. Ele está aqui agora comigo, está aí com você. Deus é onipresente. Então, isso também deve infundir em nós temor. A meditação sobre a onipresença de Deus deve infundir em nós temor. Mas também é um conforto. Porque em qualquer lugar onde nós estivermos, Deus está conosco. Nós podemos sentir o seu consolo, a sua ajuda, a mão de Deus a nosso favor, em qualquer lugar. Também, Deus é onisciente. Então quer dizer que ele conhece todas as coisas do passado, todas as coisas do presente, todas as coisas do futuro. Não só a respeito dos atos externos que os homens praticam, mas ele conhece tudo que está no coração humano. Deus conhece todos os nomes dos homens que já viveram, que vivem agora e que viverão ainda, né? Que nascerão. Então, antes de uma criança nascer, vamos dizer, tem um rapaz solteiro assistindo essa aula, não tem filhos, mas Deus, se você for ter filho, Deus já sabe quem serão, quais os nomes, como será o caráter, que caminhos eles seguirão, que profissão, tudo. Ele conhece todas as pessoas, todos os pensamentos, todas as ações ao mesmo tempo. É o conhecimento ilimitado, onisciente do Senhor nosso Deus. Então, a demonstração é que nós devemos sempre estar cientes de que Deus não só está presente em todo momento, mas que pela sua onisciência ele tem acesso ao nosso coração, aos nossos pensamentos. Ele nos conhece inteiramente. O conforto é que ele sabe das nossas necessidades, não só externas, mas também internas. Ele nos conhece melhor do que nós conhecemos a nós mesmos. Ainda, esses atributos ligados à sua relação com o mundo, podemos mencionar a sua sabedoria, que é perfeita, é plena. Não tem como ele se tornar mais sábio, porque ele é perfeitamente sábio. Ele é a sabedoria. Então essa sabedoria se revelou na criação, também no governo do mundo, né, na sua providência, e ela se revela na orientação que o próprio Deus dá aos seus filhos. Então, os fins que Deus busca e os meios que ele emprega são os melhores, sempre. Então, quando ele deseja algo, isso é o melhor que possa ser desejado. Então, se ele deseja algo para a minha vida, o que ele deseja para a minha vida, com certeza, na sua sabedoria, é a melhor coisa que poderia ser, dentre tudo que nós pudéssemos imaginar, a melhor coisa que poderia ser desejada para mim. Mas ele também sabe quais são os melhores meios para que isso seja alcançado. Então, isso também faz parte da sabedoria. E ele usa esses meios para que os objetivos dele, da sua eterna sabedoria, sejam alcançados. Então, a administração é que nós não devemos ficar, então,
perplexos, né, diante da providência, quando nós não compreendemos porque a sabedoria dele está agindo e eu estou aqui na minha tolice. Então eu não estou compreendendo por que Deus está fazendo daquele determinado modo. é, então eu devo pensar sobre isso, né, que ele é perfeitamente sábio, é, e não devo, como que querendo enfatizar o meu próprio caminho, a minha própria escolha. Não, o Senhor está fazendo para lá, mas o melhor é aqui, esse que é o melhor. Não devemos ser teimosos. O conforto é que nós podemos confiar plenamente na orientação de Deus nas menores coisas e nas maiores, porque ele sabe tudo, perfeito em sabedoria. O objetivo dele é melhor, os caminhos dele, né, os meios para alcançar esse objetivo são melhores. Então confia no Senhor. É muito interessante meditar que só Deus, o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, possui esses atributos de onisciência, onipotência, onipresença e perfeita sabedoria. Essa é uma das razões porque não adianta orar para os santos ou para Maria. Maria não é onipresente, não é onisciente e nem onipotente. Então, eu sempre fico pensando, né? Eu ainda não vi qual é a desculpa que os romanistas dão a isso, né? Mas como que Maria poderia saber das orações? No máximo, se fosse assim, ela poderia saber uma oração de cada vez. Como tem pessoas orando 24 horas por dia, no caso dos romanistas rezando, né? Como que ela ia receber todas essas orações e lidar com todas elas, né? Então eles devem ter algum sistema para dar uma desculpa para isso. Mas o fato é que para lidar com isso, ela precisaria ser onipresente, onisciente. Mesmo que ela entregasse a onipotência de Deus, mas ela teria que ser onisciente para saber de tudo ao mesmo tempo. E estar em vários lugares ao mesmo tempo. E ela não é. Nem ela, nenhum dos santos. E ela também não tem a perfeita sabedoria, né? Então, só Deus tem. Nem os anjos têm essa perfeita sabedoria. Só Deus a possui. Também podemos mencionar aqui os atributos de Deus em relação ao homem. Então podemos mencionar a santidade de Deus, quer dizer que não há em Deus pecado algum, nenhuma mancha. Ele ama o bem e ele odeia o mal. Então nós devemos, a demonstração é que nós devemos ter reverência para com Deus e abominar, odiar o pecado. E você só pode fazer isso se você estiver com a sua vida próxima de Deus. Se não estiver, você não vai ter esse senso da santidade de Deus. Então, ter um senso constante da presença de Deus, lembra da expressão latina, né? Coram Deum. É isso, ó, diante da face de Deus. Se você tem esse senso constante da presença de Deus, que tudo que você está fazendo, Deus está com você, você vai lembrar da santidade dele, e isso deve afastar você do pecado e fazer com que você odeie o pecado, mesmo quando não tiver ninguém para ver. Então, quanto mais perto de Deus, mais esse senso. O conforto é que, apesar de sermos em nós mesmos impuros e nunca poderíamos ter acesso a Deus porque Deus é santo, sabemos que o Senhor Jesus Cristo nos purifica de toda iniquidade, por isso ele nos dá acesso a Deus e não somos separados aí de Deus que é santo. Outro atributo é a justiça. Deus faz o que é certo em todos os seus atos. Então ele pune os maus, ele abençoa aqueles que são tementes a ele, que vivem de acordo com a sua vontade. Então isso é a justiça. A justiça de Deus, por exemplo, mostra que ele vai lidar com o pecador, condenando os pecadores. Então, a demonstração é que nós devemos nos preocupar em não provocar, né, a justa ira de Deus por meio dos nossos pecados, mas buscar viver em justiça. E o conforto é que Cristo satisfez a justiça de Deus, como já aprendemos, e concede a justiça dele para que nós possamos ter comunhão com Deus. Outro atributo mencionado aí, que é um conjunto de atributos, bondade, graça, misericórdia, paciência e longanimidade, que no final das contas são manifestações do amor de Deus. Tá? Todos esses atributos aí. Então, Deus nos oferece bondade, graça, misericórdia, paciência, longanimidade, enfim, o seu amor. Então nós não devemos, a demonstração é que nós não devemos desprezar a bondade, a paciência,
a longanimidade de Deus abusando da graça, né? Quer dizer, Deus lá está mostrando sua graça e eu aqui abuso. Não, Deus vai perdoar, né? Então eu continuo vivendo em pecado. E o conforto que nós podemos ter desse atributo é que na nossa luta contra o pecado, contra a nossa carne, contra o mundo, contra o diabo, nós sempre podemos contar com a ajuda de Deus. Deus é bom, Deus é gracioso, Deus é misericordioso. Outro atributo aí mencionado é a verdade e a fidelidade que andam de mãos juntas, de mãos dadas, né? Então Deus é a fonte de toda a verdade e ele é completamente e perfeitamente fiel. Ele não falha, ele não erra, né? Ele não fala mentiras, ele não deixa de cumprir a sua palavra. Então a demonstração é que nós reconheçamos Deus como o único que é verdadeiro e todos os homens, principalmente aqueles que estão sem Cristo, como mentirosos. A verdade só se encontra em Deus. E um homem só terá a verdade se ele estiver falando a verdade de Deus. O consolo que nós podemos extrair daí é que em cada tentação nós podemos ter a certeza de que Deus mantém firme a sua palavra e a sua graça para com seus eleitos. Agora vamos falar dos atributos de Deus em relação a si mesmo, né? O primeiro deles é a sua eternidade, a sua imutabilidade. Então isso está lá dentro do âmbito da própria Trindade. Quer dizer que nenhuma das três pessoas que são esse único Deus, nenhuma das três pessoas tem um começo, foi criado, né? Não. O Pai é eterno, o Filho é eterno, o Espírito Santo é eterno. Deus não tem começo nem fim. Os anjos não têm fim, mas eles tiveram começo. Nós tivemos um começo e não teremos fim. Então, todos nós estamos limitados aí, mas Deus não. Deus não tem começo e nem fim. Deus é o único, verdadeiramente eterno. E aí isso quer dizer, se ele não tem fim, né, ele é eterno, e ele é imutável, quer dizer que ele não muda. Então seus desejos, seus planos, seus decretos, e todos os seus atributos, seu amor, sua bondade, sua misericórdia, tudo dura para sempre. Então a demonstração é para que nós não venhamos a olhar para as coisas, só as coisas que nós estamos vendo. Porque as coisas que nós estamos vendo são temporais, mas as que nós não vemos são eternas. E Deus é que conhece essas coisas, nos apresenta essas coisas no Evangelho e destina essas coisas para nós na eternidade. Conforto é que nós somos renovados à imagem de Deus, do Deus eterno, para a eternidade. Então, o Espírito Santo está trabalhando agora, no dia final, quando Cristo voltar, esse trabalho se conclui e nós receberemos a concretização da vida eterna e viveremos com o Senhor para todo sempre. Por fim, ele é todo suficiente e ele é bendito. Então, Deus possui em si mesmo, desde a eternidade, a plenitude da perfeição. Completamente perfeito, suficiente. Ele não podia, desde toda a eternidade, melhor ou ser pior. Ele é perfeito. Não há nenhuma mudança nele. Ele é todo perfeito. Então ele não está aprendendo. Ele sabe de tudo. Ele não está melhorando. Ele é perfeito. Então nós devemos ter ciência disso. Buscar somente nele a nossa salvação. E encontrar nele toda a nossa satisfação, todo o nosso deleite em Deus. Estudar os atributos de Deus deveria ser algo que nos levasse à contemplação, a um relacionamento correto com ele. E não mera curiosidade, né? Quero cavar, e fica ali cavando os decretos, a vontade de Deus, quer saber se Deus é autor do mal, e várias coisas. Curiosidade. Mas você deve procurar aprender sobre Deus para amar a Deus, para servir a Deus, para se curvar diante dele. Então tenha muito cuidado quando você está estudando teologia e sua vida está toda desarrumada, desengonçada, problema no casamento, problema na criação dos filhos, problema no trabalho, quer dizer, faltando os cultos, quer dizer, vida toda confusa, toda desordenada, agora é uma moto, vida toda desordenada e você querendo mexer em coisas maravilhosas demais para você. Veja se isso está de acordo com o que você aprende na palavra. Então, tenha cuidado, né? O seu desejo de estudar teologia qual é? Se não for para conduzir você numa relação mais íntima com Deus, não. Por isso que o estudo da Bíblia, o estudo da teologia,
tem que ser regado com oração. Senão você corre o risco de estudar muito, de vencer debates e estar tão longe de Deus que esteja até entre aquelas pessoas que no dia final vão dizer uma coisa parecida. Senhor, eu conhecia Berkoff, eu conhecia Calvino, eu estudei, eu sabia sobre isso, sobre aquilo outro. E o Senhor diz, eu não conheço você. Partai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. É melhor saber menos, mas saber corretamente e saber humildemente, do que julgar saber muito e ser um tolo. Um tolo com livros teológicos na sua casa. Então não digo isso para ninguém estudar teologia. Eu digo isso para a gente estudar teologia de forma correta, que é com o coração se humilhando diante do Senhor. Por último aí, a glória e majestade, né? Então fala do poder de Deus, sempre exaltado, incomparável, incompreensível. Seus caminhos não podem ser rastreados, seu modo de agir não pode ser questionado. Então ele está acima de tudo, de todos, acima até da nossa razão. Então nós devemos nos alegrar nesse Deus, estudar sobre isso. Um livro muito útil nisso é Os Atributos de Deus, do A.W. Pink, né, que você vai aprender muito ali sobre a aplicação desses atributos e os escritos puritanos quando tratam sobre os atributos de Deus. Nós chegamos ao final, eu passei aí um pouquinho do nosso tempo, né? Vou ver aqui se tem alguma dúvida. Parece que não. Tá certo. Então chegamos ao final da nossa aula. Obrigado a você que me acompanhou até aqui o final. Deus te abençoe. E também dizer que, permitindo o Senhor, começaremos a estudar o Credo Apostólico, né, os 12 artigos, o primeiro artigo, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, a partir da próxima quinta, se o Senhor assim permitir. Nós vamos orar, agradecer por essa noite. Pai Celestial, nós somos gratos por aquilo que aprendemos e pedimos ao Senhor que nos ajude para que nosso coração apreenda aquilo que ouvimos de uma perspectiva de adoração, uma perspectiva em que o nosso coração se dobre diante da Tua glória, diante da Tua majestade, diante das Tuas perfeições. Que nós queiramos estudar a Tua palavra, as confissões, os livros teológicos, não por curiosidade, não para vencer debates, não para mostrar o nosso conhecimento, mas para Te amar e Te amando, servir o Senhor, amando e servindo o nosso próximo. Que assim seja para a glória do Teu santo e bendito nome. Oramos em nome de Cristo. Amém. Ok? Obrigado a todos vocês. Saudações a Luma, a Raquel que deixaram um comentário. Até a próxima quinta, se o Senhor nosso Deus assim permitir. Que o Senhor conceda a você sua graça e sua paz.